24 de setembro de 2025. Quarta-feira. Primeira palavra do dia. O Evangelho segundo João. João 1:29. Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tem uma palavra que me veio muito forte à mente e vou dizer para vocês. Que é a palavra que diz: por que é que se deixa crescer o joio e o trigo, para que não se perca o trigo. Para que não se perca o trigo, não se arranca o joio antes. E aí eu pensei que Jesus, ele deixa que o joio cresça. Ele não quer que eu perder o trigo, né? Ele não quer que eles sejam perdidos, os pequenos trigos, né? Então, quando você assim ele explica, quando está no início da plantação, você pensa, não, já vamos arrancar esses joios. Corre o risco de perder o trigo, porque são muito pequenos. E eu fiz uma mensagem de madrugada para vocês sobre o natural. Eu tive um sonho com 3 jovens entre 11 e 14 anos. Eles corriam. Eles não tinham feito nada. E aí autoridades corriam atrás deles. E eu não sabia o que era. Eles não tinham feito nada. E isso eu fui descobrindo conforme eu fui sonhando, né? Porque eu fiquei inicialmente com medo dos 3. E aí comecei a correr junto com eles. E depois eu já estava com medo dos policiais que estavam correndo atrás de mim. Que estavam fardados, né? E agora eu vou colocar essa mensagem também no sobrenatural, porque eu tive outro sonho com outro jovenzinho. E aí eu já percebi que isso vai começar a mostrar mais pra mim, ó. Um sonho depois do outro. Eu sonhei com as roupas do meu pai. E eu identifiquei uma roupa, porque quando a gente ama alguém, às vezes você guarda a roupa, né, de uma pessoa falecida. Às vezes você vai doando, né? E as roupas do meu pai
acho que, não sei se foi ano passado que eu terminei de doar todas as roupas. Até as melhores, até algumas roupas que, né, que eu pensava assim, ah não, essa não vou doar. E aí eu vi, eu até achei que era o meu pai, não era. Eu vi uma roupa dele. E aí eu vi um jovem de costas. De novo, um jovenzinho. Entre 11, 12. Eu não sei se ele tinha, eu acho que tinha uns 12 anos. Vou colocar 12, eu acho que 12. Mas outro dia eu vi uma jovem, que é jovens de 11, às vezes parece que tem 13, então mais ou menos a mesma faixa etária mesmo, entre 11 e 13 anos. E aí eu vi de costas, eu vi assim, ó, a roupa do meu pai foi parar nesse jovenzinho. Sabe, você doa a roupa e você não sabe para onde que vai, né? Tem muitas ONGs, tem muitos projetos sociais, muitas igrejas, né, que doam. E aí, eu não sei o que ele tinha feito. Era como se ele tivesse feito alguma coisa, mas eu não sabia o que. No qual, era como se tivesse uma informação na minha cabeça, assim. E eu vi ele no bairro, indo para algum lugar. Esse jovem não é bom, entendeu? Mas eu não sabia o que era. Mesma coisa dos jovenzinhos correndo. Eu não sabia o que era. Só que eu vi ele vestido com a roupa do meu pai e eu tive um impulso, a vontade de ir por trás dele, abraçá-lo e dizer alguma coisa para ele. Então, e assim eu fui. Abracei ele e falei. Eu não sei o que eu falei. E eu não falei com a boca. Falei com o coração. É com a maneira como a gente se expressa no céu. Não tem voz, não tem palavra. É tipo uma telepatia, mas não é por palavra. É do seu coração para o coração de outra pessoa. Abracei ele, até me emociono. E disse como assim, eu te amo. Tá tudo bem. Eu quis dizer para ele, você é uma boa pessoa. Eu te amo. E esse eu te amo era, a gente ama você. Tá tudo bem. E ele estava indo, depois eu fui caminhando com ele. E conversando com ele. E aí a gente chegou até na porta de uma casa e ficamos esperando. Sabíamos, ele falou que ia sair uma mulher. E aí saiu uma mulher. E aí ela, ficou sem graça, oi, é você, não sei o quê. Eu fui com o filho dela, né, buscar ela no serviço, porque ela era uma empregada doméstica. Ela era um pouco mais velha que eu, uns 50, não sei, 50 e poucos anos. Mas era uma mulher bonita, assim, não parecia a idade, né? Falante, enfim, bonita ela. E aí eu não falei nada, né? Mas ela viu, assim, tipo, ó, eu vim com seu filho, né? E a gente tá aqui, veio buscar você. E a gente foi caminhando mais um pouco. E aí, o que aconteceu? Eu queria mostrar uma casa pra ela. Ai, meu Deus.
E agora eu tô entendendo tudo, porque assim, às vezes quando eu durmo, eu acordo com uma ideia na cabeça, que é alguma coisa que eu não sabia antes, eu passo a entender. Eu passo a lembrar da minha infância. É como se enquanto eu durmo, alguma informação é me dada. Então, a hora que eu acordei, eu lembrei essa casa que eu queria mostrar para ela. É que não era é uma casa que ficava num lugar, num bairro, que não é em relação a mim, é em relação àquilo que foi me passado a informação. E a hora que eu acordo com essa informação, que é sobre a cistolia fetal que eu tenho procurado. Aí eu acordei assim, as injeções. E tipo assim, eu não lembrava. A minha vida inteira minha mãe falou sobre isso. Injeção. Para abortar, injeção. Eu não lembrava. Porque a semana passada eu fui procurar sobre a cistolia fetal. E pra mim, desculpa, pra mim era novidade. E não era novidade. Por isso eu tive que dormir para que Deus me lembrasse, ó, não é novidade isso na sua vida. Você já sabe disso há muito tempo, menina. Se você não lembra, quando você era criança, sua mãe falava que você tinha 9 anos, ela já falava sobre isso, 8. E a minha mãe, ela tinha assuntos sérios comigo e eu sempre gostei muito, né? Então fui crescendo ouvindo as histórias sobre crianças bastardas, mulheres que ficavam grávidas. E ela falava mesmo, só que memórias da infância vão ficando um pouco desbotadas, né? Vão ficando um pouco vagas. E aí eu acordei assim, tipo assim, é isso. Porque Deus tem me falado que os corpinhos dos fetos, eles vão servindo eles vão ajudando os próprios assassinos deles a melhorarem o seu procedimento contra eles. Então é como se, por exemplo, se hoje eu sou um feto abortado, eu estou ajudando na minha morte a que o próximo feto a ser abortado seja abortado com mais primazia, com mais excelência, como essa palavra tem sido. Então, assim, eu estou ajudando na crueldade do próximo, que vai ajudar na crueldade do próximo. E daí lembrei, caramba, é isso. Isso aí já está sendo feito há muito tempo. Acontece que hoje eles usam ultrassom, nossa, eles melhoraram muito de quando eu era criança para cá. É isso, é o mesmo método, porque quando minha mãe dizia, ó, a fulana tomou uma injeção para abortar, ó, ela me contava e conversava com meu pai e tal, ó, fulana tomou injeção para abortar, não sei o que, tomou injeção para... Na minha ingenuidade, eu pensava, tomou injeção no braço, porque quando era criança tomava injeção no braço, já tomei no bumbum também, né? Mas não, na barriga. Então eles ficavam tentando. Tomava uma, depois esperava, tomava outra e aquele feto ia. E eu conheci fetos que sobreviveram. Conheci fetos que sobreviveram. E nasceram muito, muito bonitos esses fetos.
que Deus guardou. Então, é como se eu sempre enxergo eles como pessoas completas já, os fetos. E para mim, essas crianças com quem eu sonhei, esses jovens, é engraçado que são meninos. Eu tive um sonho do sobrenatural, que eu contei para vocês da bola branca. Não contei? Que ela era muito grande, irradiava muita luz. Eu fiquei paralisada e apareceu uma mesa cheia de tratorzinho. E aí eu fui aproximando e a voz me disse, pega um para você. E eu não sabia o que era aquilo. É como se, eu não tenho certeza, tá? Se aqueles tratorzinhos eram de crianças abortadas, tipo assim, tá sobrando. Então, isso me lembrou muito o sacrifício de quando Jesus, do ano que Jesus nasceu, e os sacrifícios do ano que Moisés nasceu. Então, sim, um monte de meninos mortos, sacrificados. Então, esses primeiros 3 meninos correndo e a polícia fardada correndo atrás, era como autoridades correndo atrás de mim. Nós não sabemos o que nós fizemos, mas nós vamos correr. E depois agora, o menino que eu fui atrás e abracei ele, e eu senti o sentimento dele, tipo, eu não sou uma boa pessoa, eu fiz alguma coisa, mas eu não sei o que eu fiz. E eles não me amam, eles me odeiam. E aí ele ficava assim, eu não sei o que eu fiz, mas eu sei que eu não sou uma boa pessoa, não sou uma boa pessoa. E aí que eu abracei ele, talvez seja o que eles sintam. Eu não sei o que eu fiz. Eles estão atrás de mim, né? É um abuso de autoridade, é uma... Enfim. E aí se sacrifica o trigo por causa do joio. Entendeu? É isso. Então, vou completar a mensagem dizendo para vocês que depois que eu peguei a mãe no trabalho, né, com o menino, e não sei se essa mãe abortou esse menino, talvez, né, nós estávamos indo a caminho de uma casa, que eu achei muito estranho, por que apareceu essa casa para mim? E aí eu lembro que essa casa morou um homem que minha mãe dizia que ele fazia abortos. E ela falava, né, que ele dava injeção nas mulheres. E, nossa, e aí por esses dias eu contei para vocês que uma vez eu sonhei com um homem que Deus me mostrou um tribunal todo de pedra enorme e que Deus me mostrou que quando, e isso ele ainda estava vivo quando eu sonhei. É difícil falar sobre isso. Que quando ele morresse, ele ia para esse tribunal. Porque ele não passou pelo tribunal daqui. Mas ele ia para esse tribunal. Por conta, eu não sei porquê, só falou por conta das coisas que ele fez. E aí, como agora mesmo eu sonhei com essa mãe, com esse menino, tinha sonhado com as 3 crianças correndo às autoridades, eu digo para vocês, essas crianças, elas estão passando pelos tribunais.
elas estão sendo condenadas, elas não sabem o que elas fizeram, elas não fizeram nada, elas se sentem odiadas, elas se sentem como criminosos. Mas depois, esses médicos, enfermeiros, políticos, ONGs, todas essas pessoas envolvidas, todas as pessoas envolvidas, elas vão passar pelo tribunal de pedra depois, que é o que eu vi, depois que elas morrerem, entendeu? Por causa desses inocentes. Todas as pessoas que estão levando, né, essas crianças a serem abortadas, todas que estão indicando qualquer procedimento, você coloca seu dedo e esteja ajudando, ó, vai nesse lugar, ó, vai aqui, ó, faz isso, vão para esse tribunal que eu vi de pedra, enorme. Lá sim há que se ter medo, né? Porque não se pode perder o trigo por causa do joio. E é isso que ele mostrou. Então, sim, eu não lembrava da casa desse homem, né? Deus me mostrou e eu não sabia porque aquela casa. Aliás, eu achei até que quando ele morou naquela casa, ele não fazia mais. Mas se Deus me mostrou aquela casa, é porque ele ainda fazia. Para mim, ele fazia, tinha feito quando eu era bem mais novo, depois não fazia mais. Enfim. E aí, eles vão aprimorando, né? Eles vão aprimorando, aprimorando. E eles falam muito sobre a segurança, né? Como assim, ó, fazer um método de matar mais rápido, né? Mas como é que pode ter um método de crueldade com segurança? Uma coisa não combina com a outra, entendeu? É como você ter duas pessoas dentro de uma casa e você dizer, não, a gente mata uma com segurança para que e deixa a outra viva. Não tem como. Métodos de crueldade com segurança. Então é isso.